mas é um prazer, é um privilégio estar aqui hoje, na igreja da Pacatuba. Não conhecia, nunca vim aqui. Vocês têm uma serra linda ali do lado. E vamos então para a nossa última mensagem, né? Nós temos aqui a mensagem, um louvor, vamos fechar com oração e vai ser basicamente o fim da nossa tardilha aqui. Nós tivemos hoje um sábado abençoado, que nós dedicamos a nossa filhinha de 8 meses, Melissa, a Deus, de manhã. E a minha oração também é que ela seja guiada pelo Espírito Santo. Gostei muito até agora do que eu ouvi aqui, algumas citações que me tocaram, né? Por exemplo, uma que a Ana leu ali, que fala do sacrifício da manhã e da tarde. São coisas que a gente sabe, mas às vezes esquece e começa a relaxar. De ser firme, né? Assim como o santuário, eles eram firmes toda manhã, toda tarde. Nós também temos que ter essa disciplina e transformar Deus e a busca de Deus numa prioridade na nossa vida, acima de tudo, acima do trabalho, acima da escola, acima inclusive da família. Não que nós devemos negligenciar a família, mas levar nós individualmente e levar a família também para o altar, né, com Deus, de manhã à noite, né, 2 vezes por dia. E também gostei dessa música, essa música é linda, eu acho que eu nunca tinha ouvido ela. E ela basicamente define aqui a condição da gente receber o Espírito Santo. É essa atitude, se Deus disser sim ou não, está perfeito, porque a gente confia tanto em Deus, isso é fé. Você confia tanto em Deus, que se Ele te falar sim ou falar não, está perfeito. Por quê? Porque Deus sabe. Me lembrou até desse texto aqui, né? Atos 5:32, né? A gente vai só fazer uma oração, mas já vamos abrir nossa Bíblia aqui em Atos 5:32. Eu imagino que assim, apesar de ser uma tarde abençoada, né, tem sido um dia cansativo também. Então eu já quero dizer para vocês que essa mensagem não vai ser longa, ok? Eu não falo tanto quanto a Ana. Se deixar eu podia falar, mas eu acho que ela deu muita boa informação. Eu vou mais fechar aqui com uns pontos mais reflexivos, vamos dizer, ok? E eu estou fazendo, a propósito aqui, o capítulo 4, que nós já falamos muitas coisas, mas agora é assim, que mudanças nós podemos esperar? Tá? Ou, em outras palavras, qual que é o resultado? Se eu tenho o Espírito Santo, o que acontece na minha vida? Se eu não tenho o Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Bom, Atos 5:32 fala assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe o quê? Obedecem. Então, essa atitude de obediência, ela é a condição de Deus dar o Espírito Santo. É claro que a pessoa precisa buscar o Espírito Santo também, mas deixa eu falar uma coisa, se você tem toda a cerimônia religiosa, né? Eu faço o culto de manhã, eu faço o culto à noite e eu busco, mas no fundo você tem alguma coisa no coração que está pensando assim, eu não quero realmente que o Espírito Santo entre, porque se ele entrar totalmente, talvez eu tenha que abrir mão disso ou daquilo. E isso é obediência, entendeu? É esse espírito que a música falou exatamente. Se Deus fala sim ou não, a gente tem que abrir mão. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, pelo menos, quando eu penso do Espírito Santo tomar conta da minha vida totalmente, vem coisas na minha cabeça, não são pecados, mas vem coisas na minha cabeça que eu penso... Pecado é muito claro, né? Quando uma coisa é pecado, você simplesmente abre mão, luta contra aquilo, é uma coisa claramente definida. Agora, tem coisas que não são pecado, e se Deus pede para você colocar no altar dele, sacrificar aquilo, eu já pensei, às vezes eu penso nisso, e às vezes dá assim até um
não é um medo, mas dá um pouco de, nem sei qual é a palavra, mas você fica assim um pouco apreensivo, mas a gente tem que dar o passo de fé, né? Essa obediência precisa ser completa. Enfim, qual é a diferença então da pessoa carnal e da pessoa espiritual? Então vamos começar aqui com o básico, né? Como é que você sabe se você tem o Espírito Santo ou não? O básico está aqui, Gálatas 5, as obras da carne no plural e o fruto do Espírito no singular. É interessante que é o fruto do Espírito, porque com o Espírito Santo não dá só para ter umas coisas e não outras. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele dá um conjunto, ele dá o completo em nós, ele dá uma nova vida. Por isso que ele é o fruto do Espírito. Se você olha para o fruto do Espírito como se fosse uma tangerina, né? Uma mexerica, e aí é como um fruto, mas ele tem diferentes gomos. Mas vamos começar aqui do verso 19, Gálatas 5:19. Vai falando assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, que surgem por não aceitação da palavra, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Então, esse tipo de obra, a Bíblia fala que a origem dessas obras, ela não é do Espírito, ela é o contrário do Espírito, ela é da carne. Quer dizer, puramente o lado carnal, a natureza carnal que se não é dominada, ela vai se manifestar nessas obras. E agora o fruto do Espírito, verso 22, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, que é a alegria, né? Paz, longanimidade, que é basicamente paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas agora eu também quero falar uma coisa assim, que o texto é bem simples, né? Essas obras da carne que a gente viu, quando a pessoa pratica elas, não é o Espírito Santo que está trabalhando através dela. É um outro espírito, que é um espírito do mal. Mas quando a pessoa pratica naturalmente não digo, ou por influência divina, de dentro para fora, não uma coisa forçada, o amor, gozo, paz, longanimidade, etc. A temperança, né, que é basicamente o domínio próprio. Então, ali quer dizer que o Espírito Santo está agindo. E o que é interessante, uma outra coisa que nós ouvimos é assim, que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Agora, a outra questão é manter o Espírito Santo. Eu acredito que essa é a luta de todo mundo. É manter o Espírito Santo dentro de nós. E se por acaso nós deixamos o Espírito sair de nós, é nós buscarmos a Deus em confissão e arrependimento de novo, para que o Espírito Santo volte a habitar em nós. Tá? Isso não é nada incomum, isso inclusive acontece com todo mundo. Porque todo mundo, mais cedo ou mais tarde, escorrega e cai. E quando você peca, o pecado não é obra do Espírito Santo, ele é uma obra da carne. Então, quando nós pecamos, isso quer dizer que em algum momento que a gente não vigiou, o Espírito Santo, de alguma forma, saiu de nós, ou nós demos lugar, né, ao mal, e aí não era mais o Espírito Santo guiando a nossa vida. E quando o Espírito Santo não guia a nossa vida,
nós temos essas consequências, que é disso que o capítulo trata. Quais são basicamente essas consequências? É uma das coisas que o capítulo trata. Quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. O autor, inclusive, fala assim, aqui no capítulo, ele fala assim, profundo, do coração dele mesmo. Cadê? Ele fala assim, ó, eu sinto muito pelas perdas que ocorreram em minha família e nas igrejas que trabalhei como resultado de minha falta do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Aquele dia que você acorda e já acorda pensando nas 1000 coisas que você tem que fazer, já sai, aí já começa, já acorda com o pé esquerdo, né, que fala e já se irrita e já, sabe, liga o turbo e aí você nem pensa em Deus, estressado, sabe, aquele dia que você não parou ali para pegar aquela comunhão, parar, Senhor, eu preciso de Ti antes de qualquer coisa. Esse dia tem consequência, porque nesse dia você vai acabar manifestando que tipo de obra? Obra da carne, certo? Mas o pior de tudo é que muitas vezes a gente faz tudo isso e não percebe. A gente acha que um dia vivido na carne não vai ter muita consequência. E é isso que eu achei interessante nesse capítulo. Ele tenta abrir os nossos olhos assim, opa, esse dia ou esse momento que eu deixo o Espírito Santo sair, ele é muito sério. E da mesma forma é o contrário, irmãos. Aquele dia que eu paro e busco o Espírito Santo para a minha vida, também vai ter consequências boas. A nossa influência na vida das pessoas com quem a gente entra em contato vai ser uma experiência de elevar as pessoas, levá-las mais para próximos de Cristo. Mesmo que você não tenha a oportunidade ali de pregar o Evangelho para a pessoa com palavras, dar um estudo bíblico para ela, a sua influência, né, como a gente já leu as características ali, o semblante, a alegria, aquela paz que a pessoa tem lá no fundo, aquilo é como se fosse uma linguagem assim oculta, né? Você não fala em palavras, mas a pessoa às vezes ela nem sabe que percebeu, mas aquilo teve a influência suave sobre ela, entendeu? Então essa influência do amor, né, gozo, paz, longanimidade. E eu também quero um outro ponto que eu acho importante aqui falar, é que às vezes você pode olhar para você, eu pelo menos lendo isso eu penso, ixi, mas esse meu fruto aqui ainda tá... Esse meu fruto, ele... Ainda bem que eu entendo isso, por isso eu quero compartilhar com vocês. Às vezes você pode olhar o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí você olha para você mesmo e pensa assim, mas eu não tenho um amor perfeito, o meu amor é tão deficiente quando eu penso no quanto de amor que eu tenho. A minha bondade, a minha paciência, eu não acho que eu sou assim tão paciente. Eu estou falando de mim, né? De mim, literalmente. Eu não acho, quando eu olho amor, eu penso, mas será que eu tenho assim tanto amor? Será que eu sou assim tão paciente? Às vezes sim, mas às vezes não. E a benignidade, bondade, ou seja, resumindo é assim, eu vejo que o meu fruto não está maduro, ok? Ele não está perfeito ainda, mas isso não quer dizer, tá? Tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não está em você. Lembra de uma coisa, se você está agindo pela carne, a tua vida vai manifestar os frutos da carne, as obras da carne, isso aí é claro. Mas entende também que se o Espírito Santo está em você, não quer dizer que você automaticamente vai manifestar um nível perfeito de amor, um nível perfeito de paciência, um nível perfeito de benignidade, exatamente igual de Cristo, instantaneamente. Vocês entendem isso? Não é à toa que a Bíblia chama o fruto do Espírito Santo. Alguém aqui já plantou algum fruto? Já, né? Eu vivi na cidade minha vida toda, já plantei uma coisa ou outra assim, né? Tô aprendendo. Mas quando você planta uma coisa, como é que é? Todo um processo. Você põe a semente, você, né, prepara o solo, escolhe o lugar, prepara o solo,
põe a semente, aí você vai regando, às vezes você tem que pôr algumas coisas ali, fertilizante natural, assim, para a planta começar a crescer, e a planta começa a crescer. E aí quando aquilo dá um fruto, o fruto é pequeno, você não pode pegar o fruto e já comer, ele não vai ser bom. Fora talvez a abobrinha, né, que você pode colher pequeno e comer, mas assim, em geral, vamos pensar numa árvore, pensa numa banana, uma laranja. Quando o fruto vem, você sabe, opa, aquilo é um fruto, aquilo é uma laranja, mas aquela laranja tem muito ainda que crescer, ela está em crescimento. E da mesma forma, irmãos, é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo põe esse fruto na nossa vida, mas esse fruto, ele tem que crescer. E o problema, eu me lembro também de uma história lá em Florianópolis, onde a minha mãe mora, e que eles plantaram um abacaxi, e o abacaxi ficou meio ali abandonado, não cuidaram, não fizeram direito ali o negócio. O abacaxi estava até crescendo, mas demorou tanto. Sabe quanto tempo demorou para aquele abacaxi ser colhido? Chuta. Não, 7 anos. Sem brincadeira, 7 anos. E o bicho não morria, mas também não crescia, amadurecia. Era mal cuidado, mas era aquela coisa assim, sabe? Aquela típica mornidão espiritual, assim, né? Você nem cuida bem que ele cresce logo e você come, mas ele também não morre de uma vez. E esse, em geral, segundo a Bíblia, segundo Apocalipse 3, né? Ali na carta do Laodiceia, esse que é o nosso problema. Às vezes a gente recebe uma porção do Espírito Santo, a gente ganha ali um frutozinho, aí às vezes tem no primeiro amor, a gente cresce um pouco esse fruto, mas depois por alguma razão nós cometemos o erro de deixar o primeiro amor e às vezes o fruto fica ali, né? O fruto pode ser que ele para de crescer, às vezes pode ser que você desanima na fé um pouco, aí o fruto diminui um pouco e fica aquela coisa e o fruto nunca amadurece. E é interessante que o fruto, isso aqui, esse fruto do Espírito, ele é o nosso caráter. E olha só o que diz lá em Tiago. Lá em Tiago, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, né? Quando eu leio um tema desse, reavivamento, assim, por um lado é bom, por um lado é ruim. Eu começo a ler, eu falo assim, uau, será, Senhor, que eu realmente posso pregar sobre isso? Assim, porque quando você começa a ir profundo, você pensa, eu olho para mim e eu penso assim, mas Senhor, ainda falta tanto da obra, né? Eu sei que falta muito para nós, mas assim, às vezes eu penso, eu não acho que no meu histórico até aqui eu aproveitei todas as minhas oportunidades para crescer o máximo que eu podia, sabe? E aí quando eu tenho que pregar um tema desse, eu penso, é difícil. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, mas é uma chance para eu começar de novo, retomar o meu ânimo, sabe? Reafirmar o seu compromisso com Deus. Vamos começar a crescer esse fruto direito a partir de agora, de hoje, de onde eu estou. Então esse é o lado ruim, esse sentimento, mas o lado bom, também um lado que eu fico feliz, é que eu não pego essa mensagem e penso assim, eu estou bem para pregar ela. Isso também é um lado bom, né? Porque quer dizer que Deus me deu pelo menos um mínimo de humildade para eu reconhecer que Deus tem uma grande obra para fazer ainda em mim, né? Então, por um lado eu fico feliz, por outro eu fico triste que eu ainda não estou lá. E que, de certa forma, o nosso amadurecimento espiritual, a volta de Cristo depende do nosso amadurecimento, de como a gente cultiva esse fruto, e tudo isso depende da nossa busca do Espírito Santo. Então olha aqui, eu falei já o texto, né? Tiago 5,7. Aqui fala assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência,
até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então, na agricultura ali, a maioria aqui já sabe a história, não é? Você tinha a chuva temporã, aquelas primeiras chuvas que levavam a semente a germinar, e elas eram chuvas mais fracas, e isso lá pro Oriente Médio ali, né? Pelo menos é assim que funciona ou funcionava lá. Mas aí quando chega perto da colheita, eu digo funcionava porque tanta coisa mudou, né, no mundo, a forma que os ciclos funcionam e tudo, mas pelo menos era assim lá. E quando chega próximo da colheita, cai aquelas pancadas fortes de chuva para amadurecer o fruto. Então existem duas coisas, e a Bíblia, eu não posso entrar em detalhe nisso agora, mas assim, a Bíblia apresenta a chuva serôdia como um símbolo do Espírito Santo e a chuva temporã também. Então, hoje nós vivemos já no tempo da chuva temporã. Hoje é que nós buscamos a Deus, nós vamos aguando ali o fruto, nosso fruto vai crescendo, nós vamos crescendo em amor, em bondade, em paciência, em domínio próprio. E Deus, antes dele voltar, conforme as coisas vão ficando piores no mundo, vai chegar e o nosso zelo por Deus também vai aumentando. Tudo vai ter um conjunto de coisas acontecendo nos eventos finais. Deus vai derramar então essas pancadas de chuva serôdia, igual a Bíblia está falando aqui, ó. Que está falando, sede pacientes, ó. O lavrador, quem é o lavrador? É Cristo. O lavrador está esperando a chuva temporã e a serôdia. E no espírito de profecia, fala assim, que está aqui no capítulo, fala assim que quem não recebe a chuva temporã também não vai receber a serôdia. Quem não é adventista talvez não vai entender muito bem isso que eu estou falando agora, mas quem já é adventista há mais tempo já sabe, a gente vive falando, né, em chuva temporã e chuva serôdia. Mas para quem não é adventista, eu vou explicar. Quem é que não é adventista aqui? 1, 2, 3... Muito bem-vindos. Deixa eu falar uma coisa boa para vocês. Eu gosto muito mais de falar para não adventista do que para adventista, sabia? Então, não é, né? Não quero ofender, mas assim, eu gosto mais. O que eu vou fazer, né? Então, eu acho muito legal quando tem pessoa que não é adventista, né? Então, só para explicar rápido, nós acreditamos que antes de Cristo voltar, vocês acreditam na volta de Cristo? Amém. Antes de Cristo voltar, para Deus completar a pregação do Evangelho no mundo inteiro, Deus vai dar um derramamento especial do Espírito dele. Esse derramamento chama chuva serôdia. E aí nós vamos voltar a ver aqueles milagres que nós vimos no Pentecoste, que a Bíblia conta no Pentecoste, e até maiores. Então, isso é uma promessa da profecia da Bíblia. Só que para que a gente chegue no ponto de receber esse Espírito na chuva serôdia, nós temos que hoje, né, fazer tudo isso que a gente ouviu aqui. Tá buscando o Espírito Santo, ter um coração aberto para Ele. E só para fechar o raciocínio aqui do agricultor, quando você vai para Apocalipse 14, se a gente for aqui para Apocalipse 14, versos 14 e 15... Aqui a gente tem aqui fala da volta de Jesus. E fala da volta de Jesus usando também esse símbolo da agricultura. E a Bíblia fala assim, Apocalipse 14, versos 14 e 15. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Então, na simbologia bíblica, o amadurecimento é dado por essa chuva, e essa chuva é um símbolo do Espírito Santo. Tá? Então, que é o fruto, né, do Espírito. Então, ao buscar o Espírito a cada dia, esse nosso fruto vai amadurecendo. Mas a gente tem que fazer direito, tem que aguar direito.
E só assim para concluir, esse capítulo, ele fala muitas coisas interessantes. Ele tem aqui, esse capítulo, quase 20 páginas, né? E eu peguei só alguns poucos pontos para a gente falar aqui. Mas eu acho interessante quando ele fala das consequências, né? Que se você tem o Espírito Santo em você, resumindo muito bem assim, ele fala assim que cada decisão que você toma, não tem quando Cristo falou, quem comigo não ajunta, espalha? Então, com Deus é assim, ou você está ajuntando para o reino de Deus, ou você está espalhando. Eu achei esse conceito no capítulo muito interessante. Então, assim, se o Espírito Santo está em mim, está em você, você pode não perceber, mas cada decisão que você toma, sabe quantas decisões você toma num dia? Várias, né? Milhares. A gente toma milhares de decisões. Você acorda, você decide o que você faz primeiro, se você faz oração, se toma água, se vai no banheiro, você decide o que você veste, o que você come, e depois você está no trânsito, você vai decidir se você vai ficar irritado ou não, como você vai reagir para a pessoa que te cortou, entendeu? Vai por aí. Quando você chega no trabalho, por aí vai ser milhares de decisões todo dia. Se o Espírito Santo está em você, cada uma dessas decisões vai tender a juntar para o reino de Deus. No dia que o Espírito Santo não está, ou no momento que o Espírito Santo não está em você, cada uma vai tender a espalhar, infelizmente. Então que a gente possa ter isso em mente. Romanos 8, de 6 a 8. Diz o seguinte: a inclinação da carne é morte, ou seja, aquelas obras da carne vão levar à morte, igual Gálatas falou. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tá? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A gente vê que o Espírito e a lei trabalham juntos, estão em harmonia, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a gente vê assim que uma vida sem o Espírito não agrada a Deus. Agora uma vida com o Espírito, ela traz vida e paz. E que tipo de vida que Deus está falando aqui? Será que é uma vida só nessa terra? Assim, eu gosto de viver, mas eu gosto muito mais do fato que a vida não é só isso aqui. Porque por mais que a gente goste de viver, essa vida aqui ela é sofrida, né? Olha, ela é sofrida para quem tem dinheiro, ela é sofrida para quem não tem dinheiro, ela é sofrida para quem tem filho, é sofrida para quem não tem filho, é sofrida, entendeu? Todo mundo sofre nessa vida, né? Apesar de eu gostar de viver, né? Então essa vida, na verdade, ela é uma oportunidade para a gente buscar o Espírito. E eu quero orar a Deus que Deus me ajude a priorizar isso. Eu aprendi coisas assim, apesar de eu não ter pego essa tardilha inteira, algumas coisas que eu já ouvi aqui já me ajudaram a fazer propósitos, a renovar votos com Deus. E isso é muito importante, para que o fruto cresça mais rápido e amadureça logo, para que Cristo volte logo, porque o lavrador está só esperando a gente amadurecer, não é isso que a Bíblia falou? Então, agora a Rebeca vai contar, minha esposa vai cantar uma música que fala da cidade que Deus tem preparada para nós. E enquanto ela canta, eu quero agora que a gente pense, reflita em tudo que você ouviu hoje, tudo que você aprendeu hoje, tudo que o Espírito Santo te falou hoje. E o Espírito Santo, tenho certeza, ele está falando no coração de cada um agora, no meu, no de todos. E renove votos. Se tem pecado acariciado, deixa. Pecado não é bom. Se tem coisas que você está aprendendo, vamos largar, vamos fazer um voto realmente de entrega a Deus. Pensa aqui na promessa, no que Deus tem para nós. Enquanto ela canta, vamos fazer esse voto. Cidade e paz, eu pude ver descendo lá
Deus para sempre limpará as nossas lágrimas. Não haverá mais morte ou dor, e as trevas fugirão, e o próprio Deus habitará na Nova Jerusalém, e os filhos seus receberão a Nova Jerusalém. E todo aquele que vencer de graça tomará da fonte cristalina de vida eterna. Não há sinal do que passou, é tudo novo e bom. São verdadeiras e fiéis estas palavras do Senhor. E Deus para sempre limpará as nossas lágrimas. Não haverá mais morte ou dor, e as trevas fugirão, e o próprio Deus habitará na Nova Jerusalém, e os filhos seus receberão a Nova Jerusalém, e os filhos seus receberão a Nova Jerusalém. Você quer habitar com Deus na Nova Jerusalém? Quer fazer um voto para abrir o coração para o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trabalhar, viver no nosso coração? A Bíblia fala, 1 Coríntios 6, 20, 19, né? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e depois fala assim, fostes comprados por bom preço. Qual foi o preço, irmãos? O sangue de Jesus. Jesus nos comprou, porque nós éramos cativos, presos no pecado. E Jesus pagou a nossa liberdade com o sangue dele. Irmãos, vamos agradecer o nosso Deus, que deu a vida por nós lá no Calvário. E que esse sangue vala muito a pena e multiplique almas para Cristo. Vamos então, eu queria convidar os irmãos a se colocar de joelhos, se você gostaria de fazer se comprometer com Deus, aqueles que puderem, é claro, se ajoelhar. Se você não puder, Deus vai ouvir você da mesma forma. Nosso querido Deus, nós te damos graças por essa tardilha que tivemos aqui, por tudo aquilo que nós ouvimos. Senhor, mas nós sabemos que o desafio mesmo começa depois que nós saímos daqui. Nós agora temos um propósito, estamos empolgados e animados e motivados. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue em nós e mantenha, Senhor, essa motivação
de nós te buscarmos a cada dia, de nós vivermos uma vida real, uma experiência real contigo. Abençoa, Senhor, cada alma aqui, cada pessoa aqui presente, Senhor. Abençoa as nossas famílias também. Abençoa cada visita, Senhor. Eu gosto muito de ver pessoas que não são adventistas no nosso meio, Senhor. Quero que elas saibam, que elas, Senhor, coloca no coração delas também, que Tu estás muito feliz, Pai, por elas estarem aqui. Que elas são muito bem-vindas aqui e que Tu as amas demais. Amas tanto que deste o Teu sangue por elas. Não só por elas, mas por cada um de nós aqui, Senhor. Pelas crianças também, dá sabedoria a nós, pais, que temos esse grande trabalho, essa responsabilidade enorme de educar filhos nos Teus caminhos, Senhor. Acho que é a tarefa mais difícil que já foi confiada a qualquer ser humano, Pai, depois da missão de Cristo. E nós também queremos fazer uma entrega do nosso coração agora, Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Senhor, esquadrinha-nos, tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nós, as coisas pequenas que nós queremos nos apegar a elas. Ajuda-nos a confiar em Ti completamente, que Tu queres o melhor para nós, que o Teu sim e o Teu não esteja bom para nós, que seja tudo perfeito para nós, a Tua vontade. É o que nós entregamos e pedimos e agradecemos já no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.